Olá, novamente, boa tarde a todas e a todos. Sou Rodrigo Nesme, aqui pela SaferNet, uma honra enorme seguir a programação da 13ª edição do Dia Mundial da Internet Segura no Brasil, uma realização da SaferNet junto com o NIC BR, o CGI BR, com o apoio direto, né, das empresas aqui representadas, Google, Instagram, Facebook, TikTok estreando no Dia da Internet Segura no Brasil esse ano, e também o apoio da Telefônica Vivo. E esse painel agora justamente para destacar as iniciativas do setor privado, né, as práticas inovadoras e as novas ferramentas de segurança digital que a gente pode ter à disposição para os usuários no Brasil. Para moderar esse painel, eu queria convidar com muita satisfação Christine Hoppers, gerente geral do CERT.br, e a gente pode dizer com tranquilidade, Christine, uma das maiores especialistas em segurança digital que a gente tem no Brasil, na região, inclusive, e uma das especialistas mais renomadas do mundo. É uma grande honra, Cris, ter novamente você participando com a gente no Dia da Internet Segura. Com você a palavra para moderar esse painel, que vai antecedendo aí aos próximos passos antes da gente encerrar a programação do dia. Cris, contigo a palavra. Rodrigo, todos, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa edição, né? A gente está presente desde a primeira edição do Dia da Internet Mais Segura, e é sempre muito bom a gente poder ter essa pausa no ano, né, para todo mundo pensar o que estamos todos fazendo pela segurança da internet, o que estamos todos fazendo para ter um ambiente, né, mais seguro, melhor, mais saudável, e eu acho que esse painel é um dos painéis que é sempre muito esperado, né? A gente gosta de poder trazer as plataformas, trazer a iniciativa privada, ver o que está todo mundo fazendo e compartilhar, né, o que nós estamos fazendo por esse ambiente aí mais seguro, mais confiável na internet. Então, sem muitas, né, delongas, a gente já está com um pouquinho de atraso, mas vamos começar. E eu não vou, né, a biografia de todos os nossos participantes está lá no site, né? Eu só vou anunciar o nome, e é um prazer. Eu vou começar anunciando a participação do Jeff Collins. Ele é o diretor sênior, né, de Global Trust and Safety do TikTok, e é um prazer, né, ter o TikTok aqui e aprender com vocês o que vocês estão aí fazendo para transformar a nossa internet mais segura. Jeff, com você. Obrigada, Cristina. Primeiramente, gostaria de agradecer muitíssimo por estar aqui representando o TikTok. É muito bacana estar aqui no Safer Internet Day, que realmente é super interessante. E é super bacana estar aqui falando para esse público no Brasil. Eu tenho então 10 minutos e eu vou dar aqui um panorama bem breve e geral sobre o que o TikTok entende sobre a internet segura. Primeiro slide, por favor. Eu gostaria de iniciar dizendo que todas essas questões que vamos cobrir agora não são questões fáceis. Nós falamos sobre o Techlash e o que tudo isso quer dizer e aonde nos leva. No TikTok, nós nos encontramos para gerar uma diferença e fazer as coisas de maneira positiva, e este é o nosso comprometimento. Então, a ideia é redefinir a indústria. Nós queremos, de maneira constante, como plataforma, criar novas soluções para manter todos os nossos usuários seguros e confiantes. Nós, no TikTok, temos uma história de crescimento e comprometimento, e nós realmente somos levados, impulsionados em relação à segurança. Nós sabemos que não é fácil, mas temos certeza que estamos gerando uma diferença positiva. Aqui nós vamos falar então sobre como manter a nossa comunidade segura, quais as soluções que foram criadas, como podemos falar sobre responsabilidade e transparência dessa responsabilidade, o que fazemos em termos de progresso junto com os nossos parceiros, como conseguir trazer a nossa expertise, a nossa especialidade e trazer os nossos recursos para aquelas áreas mais difíceis. A missão do TikTok é inspirar a criatividade, a beleza, a alegria. Nós queremos que o TikTok seja uma plataforma em que todos possam se expressar.
E isso é algo desafiador, porque o que a alegria e a felicidade significa para uma pessoa não é necessariamente o mesmo conceito para outra. Então, a ideia é desenvolver tendências, e essas tendências, elas mudam dia a dia, e nós contamos com especialistas externos que tentam fazer diferenças para a nossa comunidade externa e com a nossa sociedade para que sejamos bem-sucedidos nos nossos esforços perante a segurança dentro da nossa plataforma. Restrições etárias, isso é super importante para todas as empresas e realmente é muito difícil conseguir chegar lá com relação a essas restrições. Então, nós no TikTok, como um aplicativo que é utilizado para usuários com mais de 13 anos. Então, isso está ali nos nossos termos de serviço. Nós fomos um pouquinho além disso no nosso aplicativo da Apple e do Google Play. Então, estratificamos que os usuários jovens apenas podem ter acesso a algumas características, algumas funções. Se você tem menos de 16, você não pode enviar mensagens diretas ou receber. E você apenas pode, e podemos compartilhar algumas funções por default para aqueles mais jovens. Então, esse tratamento é diferente de acordo com a faixa etária. Nós sabemos que as pessoas são diferentes de acordo ao seu desenvolvimento, né? De uma determinada faixa mais adolescente para uma faixa mais adulta. Então, a gente trata as pessoas de maneira distinta. Não as tratamos como parte de um único pacote, não. Além, então, das restrições de faixas etárias, o ponto de partida para nós estão nas diretrizes da comunidade. Todas as empresas têm as suas políticas, que é a forma externa sobre as nossas políticas de segurança que aplicamos como moderadores da plataforma. E temos aí empregados dentro das nossas políticas o que entendemos sobre quais são as nossas missões, objetivos, e temos as nossas áreas divididas em diferentes verticais. Realizamos muitos trabalhos no TikTok nos últimos anos para desenvolver a nossa política, já que somos uma empresa nova de apenas 2 anos, mas na verdade é uma marca já que é tratada como tendo mais de 10 anos. Então, o desenvolvimento da nossa política, ela é embasada em pesquisa acadêmica para refletir exatamente aquilo que entendemos e queremos aplicar como empresa. Por isso, temos essa diretriz de integridade e de segurança. Se formos além dessa política de segurança e integridade, nós temos também a nossa prática de moderação. Semelhantemente a outras empresas, nós temos aqui a combinação de pessoas e tecnologia que trabalham como moderadores. Investimos bastante na tecnologia, ou seja, nós temos algoritmos de machine learning fortes, robustos, antes do usuário chegar a ter acesso a eles, assim, não só o TikTok, mas outras plataformas também robustas, nós temos um desafio muito profundo ter apenas pessoas ou humanos como moderadores. Então, é necessário confiar em tecnologias sólidas e robustas para garantir um progresso. Então, é isso com o qual investimos bastante. Algumas áreas têm uma maior facilidade para o uso de machine learning para detectar outras. Então, não é difícil fazer uso dos algoritmos para uma boa detecção, mas se você utilizar, por exemplo, o bullying ou qualquer outro tipo de invasão, é aí que nós utilizamos a inteligência artificial. Ela nos ajuda bastante para analisar o conceito que está por trás da plataforma. Então, temos muito orgulho desse nível em que o TikTok conseguiu alcançar até o momento em termos de moderação. Aqui temos alguns resultados efetivos em termos de moderação. E aqui temos resultados de um relatório de transparência, que falarei daqui a pouquinho sobre essa questão de transparência. Então, nós temos aqui uma estatística em que temos
96,4% é a porcentagem de vídeos violados globalmente que nós conseguimos remover em menos de 24 horas. Então, essa foi uma ação bem rápida na análise e revisão de vídeos, levando em conta o volume de vídeos que recebemos. Nossa, foi um desafio e tanto. Então, nós conseguimos detectar e retirar aqueles vídeos que violam a nossa política. Então, idealmente, isso é feito antes que o usuário tenha a chance de visualizar ou de reportar alguma coisa. Vejam, então, aqui a porcentagem dos vídeos, 91,5%, né, da remoção em menos de 24 horas, ou de que tenha sido feito um upload ali no TikTok. A ideia é ser cada vez mais transparente. Então, são estatísticas úteis, mas ainda há muito mais que pode ser feito pela indústria, para que não só os usuários, mas para que a indústria realmente entenda que nós estamos configurando as nossas políticas. Algo que também é muito importante tem a ver com as funções e as características dos nossos produtos, que é o controle de segurança de uso, não apenas com relação ao conteúdo, mas também o ecossistema do nosso aplicativo, ajudando os usuários a terem controle da tua experiência, garantindo segurança e criando uma experiência positiva dentro do ecossistema. Há uma série de coisas que podem ser feitas. Algumas são bem padrões e fazem parte da indústria como um todo, mas desenvolvemos outras coisas, como, por exemplo, o pareamento de pais. Então, esse pareamento de familiares pode garantir que os pais possam configurar um modo de visualização que seus filhos possam ter acesso. Por exemplo, controles de comentários, o usuário ele pode restringir os vídeos, pode limitar, por exemplo, as palavras que são vistas naqueles determinados comentários. Então, não é apenas um controle de vídeos ou de imagens, mas também um controle de fala, de restrição de comentários e palavras. Eu já vou concluir daqui a pouquinho, porque eu sei que há muitas outras pessoas aqui também para falar sobre assuntos bem interessantes. Então, aqui um pouquinho mais sobre aquilo que eu falei sobre customizar a experiência nas diferentes faixas etárias, porque cada usuário está num estágio emocional de desenvolvimento intelectual, então a coisa varia bastante. Eu falei sobre diferentes níveis de configuração default por padrão, levando a níveis mais seguros. Por exemplo, temos aqui então, né, as configurações para usuários entre 13 e 15, 16 e 17. Nós temos as contas privadas que têm uma experiência mais limitada para aqueles de 13 anos, quem pode ver o conteúdo, quem pode compartilhar com quem. Essa é uma função possível que varia para aqueles usuários de 16 a 17. Então, nós sabemos, com parte nessas pesquisas econômicas, que a configuração por padrão é muito importante e deve ser baseada nas faixas etárias. E aqui no meu último slide, eu mencionei os relatórios de transparência, o que eu acredito ser algo que todos aqui neste painel e os ouvintes aqui entendam a importância da palavra transparente. Todos os problemas e os backlashes das empresas ocorrem porque as coisas acontecem de maneira separada. Nós produzimos hoje em dia os nossos relatórios de transparência, em que cada um tenta incluir cada vez mais dados. No início, estávamos um pouquinho limitados devido à forma como criávamos os nossos modelos de moderação, nós estávamos um pouquinho granulares, aí não conseguíamos criar isso, mas daí a gente foi trabalhando e conseguimos elaborar um relatório de transparência que eu encorajaria vocês a darem uma olhada. Conseguimos criar, então, um centro de transparência física. Temos um deles em Los Angeles. Infelizmente, no momento que ele acabou de ser criado, a Covid nos atacou e daí tivemos que fechar por um tempo. Também criamos um centro de transparência na Europa e ali neste centro as pessoas vêm, aprendam a trabalhar um pouco mais com as questões de moderação, de segurança. É uma área super importante que ajuda bastante os nossos visitantes a entenderem como funcionam os algoritmos.
Então, esses são apenas alguns exemplos das coisas que estamos fazendo para tornar as nossas atividades cada vez mais transparentes. Com isso, então, eu concluo, agradeço muitíssimo por terem me convidado e espero que tenhamos tempo para responder as suas perguntas. Caso contrário, podem me contactar mais tarde. É isso, muito obrigada. Foi uma apresentação muito interessante. Eu acho que é sempre muito importante a gente ver iniciativas que tragam o controle da privacidade para o usuário, né, para quem está usando o serviço. Eu acho que é sempre importante a gente ter essas possibilidades. Eu acho que o foco em transparência é uma coisa que a gente foi vendo evoluir nos últimos anos, né, conforme a gente foi vendo as plataformas evoluindo, e uma plataforma que tem sempre estado junto com a gente aqui nos eventos e dando apoio, né, sempre foi o Facebook. E eu queria convidar então a Daniele para falar um pouco, né, ela é gerente de políticas de segurança e bem-estar aqui para a América Latina, e compartilhar um pouco com a gente aí quais são as evoluções, né, que o Facebook trouxe para nós. Daniela, com você, 10 minutinhos, se você puder. Obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu amo participar do Dia da Internet Segura. Como eu falei na abertura, eu fico muito orgulhosa de ver como o CGI, o UniCBR, a SaferNet estão colocando o Brasil na proeminência desse mapa de ações conjuntas para que a gente possa criar uma internet mais segura para todos. Então, agradeço o convite. Eu vou apresentar também rapidamente o que o Facebook tem feito para contribuir, né, dentro da chamada do Dia da Internet Segura, que é que todos nós possamos fazer nossa parte para que a gente possa contribuir para uma internet mais segura e acolhedora. Eu vim trazer o que o Facebook tem feito e vou fazer um recorte, claro, para o Brasil, que é onde eu trabalho aqui na região da América Latina. Bom, eu vou dar um passo atrás, eu vou explicar para vocês os 5 pilares que nos ajudam a manter a segurança e bem-estar para todas as pessoas da nossa plataforma. Primeiro, assim como o TikTok e outras plataformas, nós temos as políticas, né, da plataforma, são as regras do que podem e não pode ocorrer na nossa plataforma, porque e um dos principais princípios que guiam essas políticas é o princípio da segurança das pessoas. Então, isso é primordial quando nós estamos pensando nessas políticas. E essas políticas são feitas com ajuda e com orientação de vários especialistas, porque nós assumimos que sim, somos uma empresa de tecnologia, entendemos de tecnologia e, portanto, não entendemos de uma série de outros assuntos. Nós precisamos consultar especialistas. Então, só para dar um exemplo concreto, se nós vamos pensar uma política de prevenção do suicídio, é necessário sim consultar especialistas nessa área para que a gente entenda como a gente pode oferecer ajuda. E só para que vocês tenham uma ideia, a gente tem um grupo de especialistas nessa área específica, por exemplo, de prevenção do suicídio, que se reúne pelo menos uma vez ao mês. São de várias partes do mundo, nós temos representantes do Brasil, aqui no Brasil se soma esse grupo a doutora Karen Scavacini, do Instituto Vitaleri, para que a gente possa escutar diretamente deles como que nós podemos melhorar nossas políticas, que outros recursos nós podemos oferecer para as pessoas. Porque, por exemplo, o que nós escutamos de especialistas é que o Facebook está numa posição única de ajudar pessoas que possam estar em estresse emocional. Então, nós construímos recursos para orientar essas pessoas, nós oferecemos ajuda, oferecemos uma linha de ajuda local que essa pessoa possa ligar e ter auxílio. Nós também, em casos emergenciais de risco, por exemplo, iminente de suicídio, podemos entrar em contato com autoridades locais para informar a situação dessa pessoa, e com essa abordagem, felizmente, nós temos conseguido ajudar a salvar muitas vidas. Nós trabalhamos muito com parcerias, essencial para o nosso trabalho, nosso dia a dia. O que isso contém nessas parcerias? Contém a gente ajudar a contribuir no trabalho de organizações que já estão na linha de frente, educando, trazendo tecnologia, trazendo programas, campanhas que possam ajudar a gente a criar essa internet mais segura e acolhedora. Eu vou falar de algumas dessas parcerias mais recentes e algumas novidades em breve. Também a gente foca muito em trabalhar ferramentas, né? Tecnologia é o nosso negócio, é super importante que a gente possa criar ferramentas que deem controle para as pessoas sobre a sua experiência na nossa plataforma.
Por fim, recursos e feedback, voltando um pouco para o exemplo que eu dei inicialmente, como nós podemos oferecer ajuda e recursos para as pessoas e como que nós podemos escutar a nossa comunidade, escutar os especialistas para que a gente possa seguir melhorando. Então, em um resumo, é assim que a gente trabalha para manter a segurança das pessoas. É importante também dizer que para que a gente faça com que as nossas políticas sejam realmente efetivas, a gente precisa trabalhar para aplicar elas de uma maneira eficiente. E como nós fazemos isso? Bom, com uma combinação de tecnologia com revisão humana. Cada vez mais a gente vem desenvolvendo tecnologia como, por exemplo, alguns nomes difíceis, inteligência artificial, aprendizado de máquina, são alguns nomes de tecnologias que nada mais são que tecnologias de detecção proativa. O que isso significa na prática? Significa que elas ajudam a gente a detectar mais rapidamente conteúdos que possam violar as nossas políticas. E aí, alertar os nossos analistas, que são revisores humanos, para que eles possam ajudar a aplicar a política corretamente. Então, é importante dizer também que nós temos times altamente treinados que trabalham 24 horas por dia, 7 dias da semana, eles rotam em turnos, eles falam mais de 50 línguas, existem pessoas dos mais diversos países e backgrounds e que são especializados em verticais. O que significa? Significa que, por exemplo, no caso inicialmente que eu dei lá atrás, uma pessoa em situação de estresse emocional, existe um time, uma vertical treinada para tomar os protocolos cabíveis nessa situação. Bom, uma área muito importante também que o meu time trabalha é a proteção de crianças e adolescentes nas nossas plataformas, mas não só na nossa plataforma, a gente tem um compromisso que isso seja feito em todo o ecossistema da internet. O Facebook, assim como várias empresas da indústria, trabalham com zero tolerância em relação a material de exploração infantil. Isso significa que nós aplicamos tecnologias robustas que nos ajudam a detectar proativamente nudez infantil, conteúdo de exploração infantil anteriormente desconhecidos, né? Ou seja, situações novas, e também interações inapropriadas entre adultos e menores. A gente também utiliza há muitos anos, assim como a maioria da indústria, o PhotoDNA, que é uma tecnologia que permite que toda vez que nós encontramos um material novo de exploração, a gente consiga criar uma digital única, um DNA único para esse material, e aí nós salvamos esse DNA, essa digital, nos nossos servidores, nós não salvamos esse material de exploração infantil, o que nós fazemos com isso é reportar para uma organização estadunidense que tem braços internacionais, que é o NCMEC. E essa organização leva esses relatórios diretamente para autoridades policiais de mais diversos países, inclusive no Brasil. E aqui no Brasil, a gente também tem um time que trabalha juntamente com autoridades policiais para garantir que essas informações vão chegar de fato a essas pessoas. E dentro desse esforço conjunto da indústria, como eu falei também no começo na minha abertura, para quem perdeu, algo que eu queria destacar é o Project Protect. Porque esse projeto é um projeto de mais de 15 empresas da indústria que fazem parte da Tech Coalition. A Tech Coalition é uma organização que foi fundada em 2006 pelas grandes empresas do setor de tecnologia, com a missão de promover uma internet mais segura para as crianças e para os adolescentes. E o Project Protect foi lançado no meio do ano passado, com o intuito de criar ações concretas e robustas. É um plano realmente muito interessante, convido vocês a conhecer, para que a gente possa desenvolver tecnologia, pesquisa, ações, campanhas, programas, e para realmente que a gente possa criar esse ambiente mais seguro. E eu quero chamar a atenção de vocês que, na semana passada, a Tech Coalition abriu uma chamada para submeter projetos de pesquisa com financiamento de $20 mil a $250 mil para avançar esses temas. Se você tem interesse nessa área, gostaria de submeter um projeto de pesquisa, entre no site da Tech Coalition que está aí na tela, porque nós queremos, sim, colocar o Brasil no mapa dessas pesquisas. Bom, e aí eu vou falar rapidamente
sobre como a gente tem pensado muito no que significa na prática o que a gente chama de safety by design, quando a gente pensa em crianças e adolescentes. Isso nada mais é do que o conceito de quando a gente vai desenhar um produto cujo público, né, é de crianças e adolescentes, a gente precisa ter em mente, antes de escrever qualquer código, quais são os interesses, né, quais são os direitos dessa criança e do adolescente, como nós podemos, de fato, criar um ambiente, um aplicativo, uma plataforma que seja adequado para esse público. E eu acho que um exemplo que é muito bem sucedido desse conceito de safety by design é o Messenger Kids. O Messenger Kids é o único produto do Facebook desenhado para crianças. É uma aplicação totalmente independente, criada para dispositivos móveis, e o que ela tem de diferencial é que ela é um aplicativo de mensagem, contudo, onde os pais têm total controle sobre a experiência dos pequenos. Então, os pais são os que, de fato, autorizam e criam a conta da criança, né, no dispositivo que ela vai utilizar. A ideia é que a criança tenha contato com as pessoas mais próximas a elas, amigos, professores nessa situação de pandemia, é uma excelente ferramenta para educadores, então por isso eu também trouxe, eu sei que o público aqui é composto de educadores, e os pais, a partir do momento que eles criam a conta, eles têm uma tela de controle parental. E nessa tela de controle, eles têm a possibilidade de controlar a lista de contatos, quem a criança vai poder falar e de que maneira. Também tem acesso à lista de pessoas que ela falou por último, a vídeos compartilhados. Então, dentro dessa, até existe também a possibilidade de estabelecer o tempo que a criança vai estar conectada nessa aplicação. Então, tem uma série de controles parentais que foram colocados aí. Não tem anúncios, não tem compras integradas, né? E os dados que são gerados dentro do aplicativo são utilizados única e exclusivamente para melhorar a experiência no aplicativo. Eles não são utilizados de nenhuma outra maneira. E eu trago como exemplo... Eu vou, só se você pudesse ir concluindo, que já passou dos 10 minutos, aí a gente poder, só para não prejudicar muito, assim, mas eu fecho o seu pensamento ali, aí se você pudesse concluir. Obrigada. Super. E para finalizar, eu trago ele como exemplo, porque como eu expliquei, antes mesmo de a gente escrever qualquer código sobre o Messenger Kids, foi formado um conselho assessor de organizações que trabalham com segurança infantil e também com segurança online, para que eles pudessem orientar como a gente poderia desenvolver esse produto. E esse produto foi resultado de 16 meses de desenvolvimento, em que também os pais, mães, cuidadores foram consultados durante todo o processo. Então, a ideia um pouco foi trazer para vocês como o Facebook tem pensado a segurança das pessoas, e como exemplo eu trouxe o Messenger Kids, de como a gente pode, de fato, criar produtos pensando no público de crianças e adolescentes e tendo os interesses deles como prioridade. Então, eu agradeço a possibilidade de participar e passo a palavra de volta para a moderadora. Daniele, muito obrigada. É sempre muito interessante ver, né, que a gente tem plataformas que começam a ser usadas de uma maneira que não foi pensada e as plataformas vão tendo que se adaptar, né, e criar as ferramentas para crianças. Tem sido uma tendência muito grande, eu acho que muito importante, né, em todas as plataformas. Vou já passar a palavra para a Alana, né, que é gerente de políticas públicas do YouTube e aqui uma grande parceira também, tanto do NIC-BR quanto da SaferNet. Alana, com você. Obrigada, Cristine. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com Hello, everyone. Good afternoon. I'm so happy to be here participating at this important day celebrating SaferNet Day. And here I am to share a little bit what we do at YouTube. I also like to greet my dear panelists. It's nice to be able to hear what my peers are doing. As we are online, I also have a screen to share. Can you all see my screen? pouco do trabalho do YouTube, né? So what is YouTube doing in terms of liability? What are we committed with?
And how do we guide our liability? But first of all, what is YouTube? YouTube is a platform. Agora tá? Pronto. O YouTube é essa plataforma, né, global, né, que é o principal destino para vídeos online públicos, né? Temos 2 bilhões de usuários por mês, mais de 100 países onde o YouTube já foi lançado localmente e 500 horas de vídeo enviadas por minuto. Toda vez que eu penso nesse número de 500 horas de vídeo enviadas por minuto, chama muita atenção, né, pelo volume, pela capacidade, né, e também pelo tamanho do nosso desafio. Mas é importante a gente pensar o que é o YouTube hoje, né? O YouTube é esse lugar para as pessoas explorarem, né, uma ampla variedade de conteúdo. Tenho certeza que todo mundo que está acompanhando aqui a gente, inclusive também pelo YouTube, está pensando, né? Como é que a gente usa essa plataforma? Tem gente que usa, né, para se inspirar, tem gente que usa para se informar, tem gente que usa, né, para aprender, para trocar conhecimento. Aqui tem alguns exemplos, né? Então, os canais de moda e beleza, né, cresceram 6 vezes em 4 anos. Games, mais de 200 milhões de jogadores. Música, né, vários artistas premiados. Quem, né, durante a pandemia não acompanhou lives históricas aqui, né, no YouTube? E tem também, né, o YouTube também é esse ponto de encontro, em que as pessoas podem encontrar, né, comunidades a quais pertencem. A gente quer muito promover esse encontro das pessoas. É uma plataforma muito diversa, a gente, né, preza pela diversidade, pelas múltiplas vozes, né? E 7 em cada 10 pessoas falam que encontram, né, descobrem algo novo, né, no YouTube. Durante a pandemia, acho que todo mundo passou um pouco por essa jornada de aprender alguma coisa, né, de recorrer ao YouTube para buscar informação. A gente fez diversos projetos, né, estamos fazendo diversos projetos durante a pandemia do Covid-19, então, para buscar informação, para fornecer informação de qualidade, mas também sei que tem muita gente da educação, né, esse processo de aprendizado nesses modelos híbridos. Débora Ladim, nossa criadora, participou aqui, né, do nosso Dia da Internet Segura, compartilhando um pouco os desafios, né, e os aprendizados nesse novo modelo, né, de educação híbrida, né. E tem uma história, eu vou abrir um parênteses rapidinho para contar uma história que eu acho que é isso. Todo mundo tem alguma história que aprendeu alguma coisa no YouTube. Recentemente, a mãe de uma amiga compartilhou um caso que eu achei muito interessante, então compartilho também com vocês. Ela, durante a pandemia, estava sozinha em casa, nunca tinha costurado na vida, mas teve uma netinha, queria fazer um vestido para a netinha. Aprendeu a costurar com o YouTube e hoje não só fez o vestido para a netinha, mas como montou uma lojinha online e já está vendendo vestidos, né, para várias pessoas. Então, acho que é muito legal a gente pensar nessa plataforma aberta, nessa plataforma diversa, que também proporciona, né, múltiplas possibilidades, né, tem um impacto muito grande, uma transformação muito grande na vida das pessoas. Mas é claro que com esse impacto vem também essa nossa responsabilidade. E a gente coloca isso, né, na linha de frente do nosso trabalho. A gente está muito empenhado, é o nosso compromisso de promover uma plataforma responsável, segura para os nossos usuários, para os nossos criadores, para os artistas, né, que formam essa nossa comunidade. Como é que a gente faz isso? Para tornar o YouTube mais seguro, a gente usa como norte, nossos princípios de orientação são os que a gente chama de 4 R's, né? Então, remoção, redução, recomendação e recompensa. Esses 4 R's, eles, né, são o nosso guia do nosso trabalho. Eu vou passar rapidamente por esses 4 R's para vocês entenderem um pouquinho. O primeiro é o remover. A gente remove o conteúdo que viola as nossas políticas. Muitos dos meus colegas das outras plataformas, né, já mostraram a importância dessas políticas, né? E o nosso segundo R, redução, né? A gente reduz a disseminação das informações falsas e do material duvidoso. A gente recomenda fontes confiáveis de notícias e informação, né? Quanto mais informação de qualidade, mais informação, né, de confiança, é melhor para o nosso ambiente democrático, é melhor para que as pessoas, né, se informem, tenham mais contexto, né, para o nosso ambiente democrático, né? E por último, o nosso último R é a recompensa. A gente recompensa esses criadores que produzem conteúdo de qualidade, conteúdo confiável. Vou passar bem rapidinho por esses 4 R's, um pouquinho mais, e depois a gente pode falar um pouco mais, e eu vou depois deixar aqui para quem tiver mais interesse em acompanhar e conhecer um pouco desse trabalho. O primeiro R, como eu disse, é o R da remoção. Então, nós removemos conteúdos que violam as nossas políticas, né? Aqui a gente tem 8 áreas principais: extremismo, nudez, segurança infantil, ódio, assédio, né, conteúdo violento, nocivo, informações falsas, spam enganoso. Importante a gente lembrar que essas políticas, elas não são estáticas, elas estão sempre mudando, né, acompanhando as tendências, né, da nossa sociedade.
Então, a gente está sempre revisando, passando por essas políticas. A gente atualizou recentemente a política, né, de integridade das eleições, né, por conta das eleições americanas. Também atualizamos a política de Covid-19. É muito dinâmico, né? Por que ele tem que ser dinâmico? Exatamente para acompanhar o que está acontecendo na sociedade. Mas também não é um processo simples, é um processo muito aprofundado, então que exige, né, muita consultoria. A gente escuta muitos external experts, né, os nossos experts, a academia, muita gente participa desse processo de construção, passa por revisão interna, por aprovação dessas políticas com um grupo muito grande, o lançamento, né, dessas políticas passa por todo esse processo muito profundo para a gente garantir que essas políticas façam sentido, que elas serão aplicadas. E para isso, né, depois que essa política foi, né, lançada, a gente usa essa combinação de pessoas, né, e tecnologia para sinalizar os conteúdos. Aqui os dados mais recentes do nosso relatório mostram, né, que 99,6% dos vídeos removidos foram detectados automaticamente. 0,4% foram sinalizados pelos usuários. O que, apesar desse número, como, né, os nossos colegas estavam dizendo, da importância, né, do machine learning, a importância da gente treinar bem esses algoritmos, também é muito importante que os usuários, a nossa comunidade, também participe desse processo, né? Por isso é tão importante conhecer as nossas políticas, que são todas públicas. A gente tem essa revisão humana, né, no modelo, né, siga o sol, follow the sun, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, né, em diferentes locais do mundo. Os nossos revisores humanos, eles avaliam cuidadosamente para poder analisar aquele conteúdo e decidir se será removido, né, porque ele viola as nossas políticas, ou será feito, né, uma restrição por conta de idade, ou se o conteúdo segue ativo quando ele não viola as nossas diretrizes. Um outro ponto importante aqui é que a gente tem, os revisores, eles também consideram o propósito educacional, documental, científico e artístico para determinar se aquele conteúdo viola as nossas políticas. Então, por exemplo, né, aqui a gente tem um exemplo, né, das cenas da guerra da Síria, né, que elas são fundamentais para que as pessoas tenham acesso à informação. Esse conteúdo, ele entra dentro dessa exceção, né, quando ela tem um propósito, né, educacional, documental. E aqui a gente tem um pouco dos dados do nosso relatório de transparência, tão importante a gente dar transparência para isso que a gente está fazendo, né? Esse relatório a gente pode encontrar aqui os dados sobre canais removidos, sobre os vídeos removidos, sobre comentários removidos, sobre os países, então tudo isso é público, quem tiver interesse vale a pena abrir o relatório, é bem completo para poder acompanhar um pouco do nosso trabalho. O segundo R é o da redução. A gente falou da remoção, o segundo R da redução, que a gente reduz, né, menos de 1% do conteúdo que está no YouTube hoje entra dentro desse conteúdo duvidoso, esse conteúdo borderline. Então, é uma fração muito pequena, mas que a gente também olha de uma forma muito atenta e com muita responsabilidade para a gente reduzir as recomendações desse conteúdo duvidoso. Depois eu vou passar aqui para o nosso terceiro R, que é o R da recomendação, que eu, como jornalista, a gente precisa dizer que eu acho fundamental a gente elevar as fontes confiáveis, a gente fornecer mais contexto. Para isso, a gente tem feito diversas, né, iniciativas para garantir que nossos usuários, quando eles procuram alguma coisa, né, um tema polêmico, por exemplo, eles encontrem, né, no Top News, as informações mais confiáveis, né, da imprensa, de criadores, então coberturas especiais, né, a gente sabe que em momentos de pânico, por exemplo, durante, né, a erupção desse vulcão, as pessoas correm para a internet para poder saber o que está acontecendo, para a gente garantir que elas tenham acesso à informação de qualidade e confiável. A gente também, durante a pandemia, estamos fazendo diversos painéis sobre saúde, para que as pessoas tenham mais contexto, para que elas possam ter informação mais qualificada, para que elas possam tomar, né, as suas decisões muito mais bem informadas. Outro painel que a gente tem, que é o de financiamento de editores, para que as pessoas, quando elas tiverem acesso a alguma informação de um veículo de comunicação que é financiado por governos, elas também tenham conhecimento. Então, tudo isso é para garantir mais contexto, para que o usuário, né, possa ler, possa se informar de uma forma muito mais preparada e equilibrada. E o último R é o R da recompensa, né? O YouTube é esse ecossistema de criadores e a gente compartilha essa receita com as principais fontes, né? Das nossas principais fontes com os nossos criadores de conteúdo. Então, os anúncios, as assinaturas, a monetização alternativa para que eles possam cada vez mais produzir conteúdo de qualidade. Gente, eu passei rapidamente por esses nossos 4 R's, mas era exatamente um pouco essa mensagem que eu queria passar para vocês. Como a gente olha para as nossas políticas a partir desses 4 R's que guiam o nosso trabalho. O da remoção, a redução, a recomendação e a recompensa para quem produz, né, conteúdo de qualidade no YouTube. Muitíssimo obrigada.
Alana, muitíssimo obrigada por essa apresentação aí, por trazer esses desafios, né, de hoje tentar ter uma plataforma que é tanto entretenimento quanto informação, né, para muita gente é quase o substituto da TV, né, e a gente tem isso aí hoje em dia. E eu queria então, sem mais delongas, passar a palavra para a Head of Safety do Instagram, que acho que vai poder compartilhar com a gente o que o Instagram também está fazendo e a importância aí que é a Vaishnavi, Head of Safety do Instagram. Vaishnavi, é com você a palavra. Muito obrigada pelo convite. Eu vou compartilhar a minha tela. Vamos ver se faço isso direito. Estão todos vendo? Acho que vem, não é? Me avisem se há qualquer problema. Sim, estamos vendo. Perfeito. Ótimo. Eu vou então começar. Se precisarem de qualquer coisa, me avisem. É muito bom ver a todos hoje. Muito obrigado pelo convite para esta sessão. Eu estou muito feliz de poder falar sobre segurança da internet em relação ao Instagram. Nós temos uma política, eu trabalho também com a Daniele, e é sempre muito bom, não é, ver uma pessoa conhecida no público. Eu pensei, então, em falar hoje um pouco sobre as ferramentas que nós desenvolvemos no Instagram para que as pessoas possam controlar a sua experiência. Pensando um pouco o que acontece no Instagram, em termos de toda a família de diferentes aplicativos, nós sabemos que o Instagram tem um perfil muito específico. Nós temos muitos jovens no nosso app, nós temos comunidades que foram criadas nos princípios fundamentais do Instagram, em simplicidade, comunidade, gentileza. Isso quer dizer que o tipo de conteúdo das pessoas que estão no Instagram, elas pensam em diferentes coisas. Elas querem ampliar o conhecimento sobre questões que são importantes para elas, elas seguem e querem ser seguidas pessoas que admiram, elas criam um conteúdo interessante, engajado e criar uma comunidade, encontrar uma comunidade que compartilhe os mesmos interesses. Uma das pessoas que eu sigo no Instagram, por exemplo, o Flamberg, que usa a plataforma para falar de mudança climática, ou a Stephanie Boa, que fala sobre a aceitação do seu corpo. E nós temos tanto pessoas mais jovens e mais velhas que estão pensando como é que elas podem compartilhar a sua opinião e compartilhar isso com o máximo de pessoas possível. Para fazer isso, para ter uma comunidade que incentiva esse tipo de compartilhamento e autenticidade, é importante que nós tenhamos segurança. É importante que as pessoas achem que possam exprimir a sua opinião sem serem assediadas ou sem colocá-las em risco físico ou emocional. Assim, nós pensamos que isso tem que ser incluído nas políticas e também nos produtos que nós desenvolvemos, e também por meio das parcerias e programas que desenvolvemos com as pessoas na comunidade, porque nós sabemos que a comunidade pode ser uma voz muito forte sobre essas coisas. Nós também pensamos como criar uma experiência adequada para a faixa etária. A pessoa precisa ter 13 anos para ter uma conta no Instagram. Nós pedimos a todos que compartilhem a sua idade, isso é um requisito, não é, quando se inscrevem na conta, e nós oferecemos opções para que as pessoas possam reportar qualquer pessoa que acham que não tem a idade adequada, e também, às vezes, nós agimos se achamos que a conta é de uma pessoa que não tem a idade, e nós temos uma conta com vários moderadores que trabalham 24/7 e que fazem essa análise, essa varredura.
Mas essa é uma pergunta em todo o nosso setor, né? Todos nós, o nosso setor, estamos tentando entender qual é o tipo de controles adequados para a faixa etária. Estamos buscando soluções, né? Nós trabalhamos com especialistas que trabalham com Instagram e Facebook para encontrar soluções. E isso é algo que vai ser uma conversa sempre bastante interessante para os próximos anos. Hoje, eu decidi mostrar algumas das ferramentas e intervenções que nós temos no Instagram, porque nós temos políticas, não é, que nós desenvolvemos para manter a segurança. E há muito que nós fazemos do nosso lado, inteligência artificial, por exemplo, para detectar um conteúdo inadequado de forma proativa. Mas muito parte da experiência do Instagram é reconhecer que as pessoas têm um limiar e um apetite diferente em termos de privacidade, segurança. Então, nós sempre pensamos como é que nós podemos colocar esses controles mais completos nas mãos do usuário. E é isso que eu vou apresentar, falando um pouco o que estava acontecendo por trás, não é, quando nós criamos tudo isso. Bom, a primeira parte de controle que nós mostramos é a possibilidade de reportar conteúdo. Nós temos também essa possibilidade de bloquear as pessoas. Você não quer mais ter esse seguidor ou essa pessoa, então você pode bloqueá-lo. A pessoa não é notificada, não sabe que você bloqueou, e isso é importante. Mas pensando tanto em denunciar como em bloqueio, que são ferramentas ótimas, o que nós queremos também criar são opções para que as pessoas tivessem diferentes relações, vamos dizer, com as pessoas com quem interagem. Você nem sempre quer terminar, né, essa relação, deixar de seguir. Você quer ficar um pouquinho mais longe, sabe como é? Então, neste contexto, nós oferecemos uma forma de dar um tempo. Uma das ferramentas que nós desenvolvemos neste contexto é a possibilidade de mutar a pessoa. Quando você muta uma conta, você ainda segue a pessoa te segue, se é isso que vocês faziam, né? Mas você não vê o stories, necessariamente você não vê os posts, e é uma forma boa de dar um tempo, né, da pessoa. Nós percebemos que isso é bastante útil quando pensamos, vamos dizer, em comparações sociais, ou a pessoa que se sente insegura, ou não quer ver um conteúdo daquela pessoa, então é uma forma de ter um melhor controle, mutar aquela conta antes, não é que, e durante um tempo decidir se quer voltar ou não. Uma outra ferramenta que nós temos é a restrição. Uma pessoa na nossa comunidade de teste falou que era um bloqueio soft, sabe? Adorei isso. Eu tenho usado isso desde então. Essa restrição permite que você tenha controle sobre a interação que você tem com o usuário. Você não bloqueia, você segue, a pessoa te segue, mas se a pessoa fizer um comentário sobre o seu post que você não gosta, só você pode ver, e aí, se você aprovar, todos passam a ver aquele comentário. Isso é muito interessante. Às vezes você gosta da pessoa, você é amigo da pessoa, mas você não confia o que ele vai dizer sobre o seu post. Então, você quer ter essa possibilidade de controlar a experiência. Pronto, esta é a ferramenta. Isso também quer dizer que quando você faz essa restrição, se a pessoa manda uma mensagem e você leu, não há a identificação de que você leu a mensagem, até que você responda ou aceite a mensagem. Aqui é um caso, não é? Então, você é amigo da pessoa, vê o conteúdo, a pessoa vê o seu conteúdo, mas você quer controlar como é que é o engajamento. Então, essa ferramenta de restrição é uma opção muito interessante. Nós também desenvolvemos a capacidade de gerenciar os comentários. Nós fizemos isso há algum tempo, quando percebemos que os comentários são parte da experiência da pessoa. É uma característica bastante interessante. Nós podemos agora, obviamente, desativar os comentários, deletar ou reportar qualquer comentário abusivo. Você pode fazer filtro também para não aparecer nenhum comentário.
E eu gostei muito do que nós desenvolvemos no ano passado, que inclui, além disso, esses controles sobre quem pode comentar, ou quem pode te taguear num post ou mencioná-lo. Então, assim você pode permitir tags, comentários ou menções de qualquer pessoa, só das pessoas que você segue ou de ninguém. E nós observamos que isso tem sido muito útil, especialmente para as pessoas que fazem postagens controversas ou são ativistas, não é? Que querem trazer atenção para a sua causa. E os seus comentários, muitas vezes, podem ser aqueles que não são os comentários desejados. Então, aí, só as pessoas que seguem, que você quer, fazem o comentário naquele post. Eu achei bem interessante. Nós também criamos a possibilidade de fazer a gestão de múltiplos comentários, que, bom, fácil e extremamente valioso. Nós agora estendemos isso um pouco mais para as mensagens também. Se a pessoa tem a conta de criador ou negócio, que é aquela que tem muito mais engajamento, muito mais visibilidade, agora eles têm a possibilidade de controlar quem vai mandar uma mensagem direta. Só as pessoas que eu sigo, por exemplo, ou ninguém, ou, enfim, qualquer um. O que nós observamos é que isso acabou tendo uma mensuração muito interessante. Agora, as pessoas podem controlar a experiência que elas têm nesse espaço privado que é o das mensagens diretas. Bom, com isso eu vou encerrar, agradecendo a todos pelo convite. Eu sei que foi rápido, claro, mas eu espero que tenha mostrado um pouco como nós pensamos a segurança, em termos de controles para a nossa segurança, e tenho certeza que teremos uma ótima discussão. Muito obrigada. Foi muito interessante ver essa perspectiva, né? E o nosso painel, nós começamos aí com uma perspectiva das plataformas, né? É aquilo que está mais perto do nosso usuário, aquela perspectiva de quem está olhando, né? Seja para um aplicativo, para um monitor. E agora a gente vai mudar um pouco essa perspectiva, né? E o Gilberto Zorello, que trabalha conosco aqui no NIC, vai falar um pouco de uma iniciativa grande que a gente tem, de várias iniciativas, com o que é a nossa infraestrutura, né? Quer dizer, as redes que estão conectando os usuários, quem leva a internet até as casas, e que é uma parte tão, né, crucial também para a gente ter segurança e para a gente fazer a internet mais segura. Gilberto, é com você falar um pouquinho aí de infraestrutura. Obrigada. Ok, Cristina, muito obrigado. Eu queria agradecer à SaferNet pela oportunidade de apresentar o programa por uma internet mais segura. Como a Cristina disse, vou falar sobre um tema bastante diferente do que tem sido discutido aqui nesse painel, mas acredito que seja bastante interessante também conhecer todo esse trabalho que nós estamos fazendo. Aqui, compartilhar aqui minha apresentação. Vamos lá. Essa é a nossa falando um panorama atual sobre a segurança da infraestrutura da internet hoje, o programa, os resultados, o que é o Manners e algumas conclusões. Tá? A internet é uma rede de redes, funciona com base na cooperação entre os diversos gestores de redes que a compõem, os sistemas autônomos. Essas redes interoperam utilizando protocolos de roteamento desenvolvidos em uma época que não havia tanta preocupação com segurança. A estrutura de roteamento da internet funciona com base na cooperação e confiança, não há validação de dados. Com isso, existem diariamente muitos ataques ocorrendo, tá? Nós temos muitas notícias a respeito desse. O CERT-BR recebe notificações de segurança que, em sua maioria, estão relacionadas a varreduras, ataques de negação de serviço e worms. Constata-se um ritmo crescente das varreduras e ataques de negação de serviço. Em 2017, o CERT-BR passou a notificar os responsáveis pelos endereços IP com serviços mal configurados que poderiam ser abusados para gerar ataques de negação de serviço por reflexão e amplificação. Vou explicar um pouquinho isso.
Esses ataques são tentativas de fazer com que aconteça sobrecarga da infraestrutura de operadoras e provedores de internet, os ISPs. Neles, os ofensores abusam de redes e terceiros para atacar as redes-alvo. Atualmente, também há outros tipos de incidentes que afetam a segurança de roteamento da internet, como roubo de prefixos, vazamento de rotas, troca do endereço de origem das mensagens que são enviadas pela rede. Vou falar um pouquinho agora sobre o programa. Tá? Então, no final de 2017, no evento X Forum 11, o CGI e o NIC-BR, com apoio da Abranet, Abrint, Conexis, Internet Society, lançaram o programa por Internet Mais Segura, que visa a redução do tráfego malicioso na internet, minimizando as causas dos ataques de negação de serviço e redução dos problemas de roteamento da rede, a melhoria da proteção dos dispositivos e o incentivo ao crescimento de uma cultura de segurança entre os operadores da rede do país. Com o objetivo de fomentar a educação e a troca de experiências entre os pares, o programa promove cursos, treinamentos, palestras, reuniões bilaterais, produz materiais didáticos e documentos sobre segurança de redes e divulgação para a comunidade técnica. O desenvolvimento de parcerias com os participantes das associações de operadoras e ISPs tem sido muito importante para o programa, pois facilita o contato com o público-alvo, que são os gestores e técnicos responsáveis pela operação dessas empresas. O plano de ação do programa, a principal ferramenta do programa é a divulgação das melhores práticas de segurança junto aos operadores das redes. Os cursos oferecidos pelo NIC-BR, através do CEPTER, foram ajustados para ter maior foco na parte de segurança. Passamos a fazer palestras pelo Brasil nos eventos do NIC-BR e das associações de provedores parceiras. Porém, em 2020, devido à impossibilidade de participação em eventos presenciais, passamos a realizar reuniões bilaterais online com as grandes operadoras e com os responsáveis das redes participantes da internet, que tem a maior quantidade de notificações recebidas. Também foram realizadas lives com as suas associações de provedores, Internet Sul, Rede Telesul e Abranet. O IX também contribui para o programa com a implementação de filtros e rotas que melhoram o cenário geral de segurança da infraestrutura da internet. Foram definidas métricas para acompanhamento dessas ações. Para facilitar a divulgação sobre quais são as melhores práticas recomendadas pelo NIC, foi desenvolvido um website com 3 grandes áreas. Recomendações contra ataques de amplificação. Trata-se do atendimento às notificações do CERT, que visam as correções dos serviços mal configurados. Configurações de roteamento, manners e as suas 4 ações ajudam a reduzir os problemas de roteamento da rede, reduzir os ataques de negação de serviço e melhorar o relacionamento entre os operadores das redes. Melhores práticas de hardening. Trata da recomendação de melhores práticas de configuração de redes, como melhorar os processos de escolha e distribuição de credenciais, utilização de protocolos modernos e seguros, manter os sistemas atualizados nos equipamentos utilizados, entre outras recomendações. Vamos falar um pouquinho sobre os resultados do programa até agora. Tá? Dado que a maioria dos serviços mal configurados eram com as grandes operadoras, começamos a trabalhar diretamente com elas, com o apoio da Conexis. A razão de notificação entre as grandes operadoras e provedores de internet, no início, era 80/20. Como resultado, já em 2019, houve uma redução significativa dos endereços IP notificados e verificamos que precisamos nos aproximar mais dos outros operadores da rede, porque não são só as grandes operadoras. Nesse momento, aumentamos a parceria com as associações de provedores, que são fundamentais para atingirmos o público-alvo. Rede Telesul, Internet Sul, Telcom, a Pronet, a Abramult, a Abrahost, além da Abranet e a Abrint, que já estavam no programa desde o começo. Para os serviços mal configurados, houve uma redução de 60% dos IPs que eram notificados pelo CERT lá em junho de 2018. Hoje, os provedores de internet são mais notificados do que as grandes operadoras, na razão de 60 para 40.
Com as grandes operadoras, são realizadas reuniões bimestrais. Com os ISPs, com a maior quantidade de notificações, são realizadas reuniões de esclarecimento e acompanhamento. Para ambos, a cada mês é enviado um relatório gerencial para acompanhamento das notificações. Nessas reuniões são tratados os temas referentes às configurações do serviço, sobre o Manners e o RTKI. Um pouquinho sobre o Manners. Gilberto, só um comentário. Você tem 1 minuto e meio, 2? Então, só para ficar em mente, terminando. Tá? Então, tá bom. O NIC-BR formalizou um memorando de intenções com a Internet Society, que criou e apoia a iniciativa Manners. Pelas ações do programa, por Internet Mais Segura, o NIC-BR divulga a iniciativa Manners no Brasil. Aqui está um gráfico, né? Então, o Manners possui um programa para operadores de rede que publica em seu site quais são as empresas que implementam as melhores práticas de segurança recomendadas. De um total de 528 participantes do mundo, 142 são operadores do Brasil. Então, como conclusão, quer dizer, a segurança da infraestrutura da internet depende das configurações e práticas adotadas em cada participante da rede. As operadoras e provedores de internet devem utilizar as recomendações de segurança indicadas pelo NIC, na definição dos seus processos e configurações de suas redes. Ter uma rede mais segura reduz seus custos e cria um diferencial competitivo para as operadoras. Quer dizer, a ideia é que, quando o cliente, as operadoras têm que entender, né, que quando o cliente adquire um serviço de rede, ele espera que essa ponte entre a casa dele e a internet seja segura. E o importante, os usuários finais devem dar preferência a uma operadora ou um provedor de internet que utiliza as melhores práticas de segurança recomendadas pelo NIC. Então, esses são os conceitos que eu gostaria de passar aqui nesse painel a respeito da segurança da infraestrutura da internet. Cristine? Muito obrigada, Gilberto. Como eu comentei, é o outro lado, né? A gente precisa ter uma infraestrutura que esteja no ar, que não tenha negação de serviço, que a gente consiga ter esses serviços aí funcionando, né? A gente está curto de tempo, mas a gente gostaria de fazer uma pergunta que foi, na verdade, uma compilação de perguntas feitas por várias pessoas, né? Que foi para as plataformas, muito especificamente sobre idade, né? E a maioria das plataformas fala que 13 anos é a idade mínima, e a pergunta era como garantir que não tem crianças com menos de 12, ou seja, como é que vocês controlam isso? E especificamente para o TikTok, havia uma pergunta se eles fazem perfis de adolescentes de 13 a 18 para fins de publicidade. E dado isso também, eu vou pedir para vocês que, conforme vocês comentem isso, né, na mesma ordem que a gente fez a palestra, né, então vai ser primeiro o Jeff, a Daniele, a Alana, a Vaishnavi e o Gilberto, né, e vocês façam já as considerações finais, né, no caso o Gilberto ele também já entra e fazer qualquer consideração final que ele tiver antes do encerramento. Jeff, você pode começar. Sure, thanks for the question. This is something. Agradeço a pergunta, e isto é algo que é muito importante, e eu acho que é algo que realmente precisa ser considerado e discutido em fóruns como este. Então, brevemente, sobre a forma como nós lidamos com essa questão da idade do usuário. O usuário precisa colocar a sua data de aniversário no aplicativo e nós confiamos, não é, na informação dada, que seja uma informação franca. Se a idade incluída for abaixo de 13 anos, será necessário esperar 24 horas até que ele entre novamente com a idade, caso tenha ocorrido algum erro. Se for algo além disso, se houver um sinal de machine learning para visualizar se aquele usuário está abaixo da idade adequada, é muito importante que haja aí uma transparência, que haja um mecanismo de apelo bem organizado e eficiente. Por exemplo, para tirar o conteúdo de um usuário que aparentemente está abaixo da idade,
apropriada. E isso leva a uma certa nuance aqui. É possível detectar um usuário que tenha, por exemplo, sei lá, 5 anos. Agora, se for uma idade acima, fica muito difícil detectar. E o que é importante reconhecer aqui, por exemplo, é que essa é uma questão de privacidade versus a troca aí de segurança. Não só nos Estados Unidos, mas também globalmente falando, eles lidam com essa questão diferentemente. Alguns regimes legais, eles restringem a habilidade de restrição de a apresentação, por exemplo, de documentos de identidade. Semelhantemente, há restrições ao uso do machine learning para esse tipo de detecção, como eu já mencionei. Sendo assim, as empresas essencialmente precisam desenvolver mecanismos para conseguir fazer isso e customizá-lo para diferentes regimes jurídicos diferentes em cada uma das regiões. Mas isso é algo muito local que deve ser discutido francamente para que se alcance um consenso de acordo com cada sociedade. Vai ser muito difícil alcançar um consenso global, mas aonde traçar essa linha entre privacidade e segurança. Talvez isso pode ser aplicado através de soluções tecnológicas em que vai se reconhecer ou pegar um conteúdo que possa que possa ser utilizado por alguém que não tenha aquela idade adequada. Mas, de repente, a gente vai acabar aplicando uma abordagem que seja boa do ponto de vista de segurança, mas que não atenda às questões de privacidade. Por isso que precisamos ser muito cautelosos aí com essa linha que é bem tênua. E antes de terminar, eu gostaria de agradecer e dizer como é encorajador ouvir o que os colegas disseram. Eu sei que todos aqui somos concorrentes, mas quando falamos aí sobre segurança, nós deixamos de ser concorrentes. Na verdade, precisamos ser colaboradores e fazer aqui uma coalizão para conseguir mitigar as questões nocivas e trabalharmos em conjunto em prol da segurança. Então, há muito ainda a ser feito, apesar do muito que já está sendo feito aqui por todos que apresentaram. Sempre, não podemos ser ingênuos, sempre teremos aí os vilões aprontando, sejam então questões de políticas, de funcionalidades de segurança, sempre terão os evasores. E não só isso, em segundo lugar, a evolução, como as pessoas fazem uso da mídia social, a linguagem que usam também está evoluindo constantemente. Por isso que a abordagem não pode ser estática. Precisamos ser proativos e criativos, buscando novas maneiras de trazer positividade para a internet toda vez que pensarmos em questões de segurança. É isso, agradeço muitíssimo, foi um enorme prazer. Should I follow up? Sim, pode ir, Daniele, à vontade. Bom, vou mudar para português para poder seguir aqui a minha linha de apresentação e também estamos no Brasil. Peço desculpas aos colegas, mas aí temos tradução. Acho que o Jeff trouxe coisas muito relevantes na resposta dele. Não é uma resposta tão simples, mas nós temos pensado como o Facebook, como o Instagram, como que a gente pode, de fato, garantir que somente maiores de 13 anos possam usar a nossa plataforma. E nós tomamos algumas medidas para ter uma abordagem que nos permita trabalhar esse modelo de idade. Primeiro, como as mais plataformas, nós pedimos a idade das pessoas. E a gente também pode ler alguns sinais caso alguém tente mentir a idade. Dou um exemplo muito concreto. Vem um menor de 13 anos, que muitas vezes não sabe que as nossas plataformas são para maior de 13 anos, e ele coloca uma idade de menor de 13, né? Ele coloca a idade dele real. As crianças tendem a ser sinceras no primeiro momento, ainda mais quando elas não sabem a idade. Então, vamos supor que eu coloquei 11 anos. Se eu vejo lá a resposta que só para maior de 13 anos, se eu tento mudar a idade e colocar que eu sou mais velho, é provável que o sistema pode detectar isso e não permitir que você crie a conta, porque ele já sabe que você tinha dito que tinha uma idade menor. Um outro ponto relevante é que as pessoas podem e devem denunciar contas de menores de 13 anos na nossa plataforma. Nós temos a opção de denúncia dessas contas, e nós vamos sim averiguar e remover contas de menores de 13 anos. Também temos um protocolo interno de todos os nossos revisores que
Se ao longo de qualquer revisão de conteúdo eles encontrarem uma conta potencialmente de menor de 13 anos, nós temos o dever proativamente de checar se realmente essa conta é de um menor e de remover essa conta, se for o caso, né? E, finalmente, 2 pontos muito relevantes. Primeiro, a questão da educação. Isso é muito importante. Eu escuto em palestras que eu tive a oportunidade de dar em escolas para os pais, que os próprios pais, muitas vezes, sabendo que as plataformas são para maiores de 13 anos, criam contas para os seus filhos menores de 13. E aí é onde a gente precisa entrar em conjunto com as organizações, para educar esse público de pais, cuidadores, de educadores e também os próprios jovens sobre plataformas que são adequadas para a idade deles e plataformas que não são adequadas, que eles têm que esperar um pouquinho mais para ter acesso e para poder usufruir dessa plataforma com tranquilidade. Então, nessa área, eu só quero aproveitar e falar de 2 projetos que a gente lançou recentemente. A gente fez uma parceria com a Childhood Unicef e a TV Futura, Google também participou, Instagram, para lançar uma série de TV. Gente, vai ter um painel só sobre isso no dia 2 de fevereiro, tá demais. É uma série de TV desenhada para crianças, nas diferentes faixas etárias. Então, tem episódios para crianças de 0 a 7 anos, tem episódio para crianças de 7 a 13, de 13 em diante. E ela está pensada para educar as famílias e as crianças sobre como ter um uso saudável, de acordo com cada faixa etária da tecnologia. Então, esse é um primeiro investimento que a gente faz em educação. O segundo investimento que a gente tem feito em educação, para além de todos os outros que a gente já fez, é o Cidadão Digital, que é uma parceria com a SaferNet Brasil, que leva a educação de cidadania digital nas escolas públicas, e só no ano passado eles chegaram a mais de 97 mil estudantes, e acredito que mais de 60 mil educadores que participaram aí das atividades. E por fim, um ponto que o Jeff trouxe é como que a gente pode construir juntos como indústria melhor tecnologia para poder proativamente detectar potenciais menores de idade, mas aí a gente tem, de fato, várias questões que a gente precisa olhar. Uma delas é a privacidade, é o tratamento de dados desses menores. Outra questão também são as várias limitações que as tecnologias podem trazer, porque uma criança, né, uma maturidade de uma criança no Brasil de 14 anos é diferente de outros países, então como que a gente consegue combinar esses fatores? Mas sim, a indústria tem explorado inicialmente maneiras, nada pronto, acabado, nada à prova de bala, ainda tudo em estudo, em pesquisa, para ver como a gente pode melhorar a tecnologia de detecção proativa de menores de 13 nas plataformas. É isso. Cristina, eu vou pegar o gancho aqui da Dani, não sei se vocês estão conseguindo me ver bem, minha internet caiu aqui um pouquinho, mas eu queria aproveitar esse gancho que a Dani deixou com relação, né, a essa responsabilidade e esse compromisso, né, da sociedade, né, dos pais, da comunidade, né, da escola, né, dos responsáveis. Eu acho que é muito legal esse compartilhar, né, essa experiência das crianças. E aí, do lado do YouTube, a gente tem o YouTube Kids, que foi uma plataforma desenhada desde o início, né, para as crianças, para que essa experiência seja mais segura, mais protegida, né, dentro da nossa plataforma. Então, a gente tem o YouTube, né, Kids, que é voltado para as crianças. E aí, eu queria, só para encerrar, sei que o nosso tempo já está bem apertado, eu queria agradecer muito a oportunidade dessa reflexão compartilhada aqui com os colegas de plataforma, mas também com vocês que estão acompanhando a gente. SaferNet, Nick, muito obrigada pela possibilidade da gente, mais uma vez, poder fazer essas reflexões tão importantes, principalmente num dia como o de hoje, o Dia da Internet Segura. Obrigada. I think I'm next. So Bom, acho que eu sou a próxima, não é? Então, eu vou ser bem breve, porque eu sei que a Daniele já falou um pouco e de forma tão melhor do que eu poderia falar. Isso aparece em todas as conversas, mas a idade é uma questão desafiadora, não só no nosso setor, mas em todas as comunidades, não é? Eu não vou repetir exatamente o que já foi mencionado, mas eu gostaria de chamar a atenção para um outro ponto que eu acho que nós temos que pensar como esse grupo de stakeholders aqui presente hoje, que é
esse conteúdo digital, porque há várias pessoas em todo o mundo que não têm uma forma crível de estabelecer a sua identidade. Nós ouvimos perguntas sobre por que você não coleta mais RG, o RG do governo, e, na verdade, há toda a preocupação de privacidade, né? Eu não sei se vocês vão querer que as nossas empresas coletem o RG de vocês, né? E, além disso, há o problema do gap digital. Há pessoas em vários lugares do mundo que não têm uma forma de identificação pré-estabelecida. E uma das coisas mais interessantes nos últimos 20 anos é que a internet deu uma voz e uma plataforma às pessoas que historicamente estavam à margem da sociedade. Hoje todo mundo pode criar uma conta de Instagram, de YouTube, de TikTok, isso é maravilhoso, né? É o melhor conteúdo gerado para pessoas que cresçam num país em desenvolvimento, sem chance, e aí descobrem uma das nossas plataformas e acham ali que há muita possibilidade. Então, acho que é muito importante pensar sobre isso e sobre todo este processo, não é? E quais são as formas, vamos dizer, mais formais de analisar e como pensar numa forma não só que não deixa as pessoas de fora, que exclui as pessoas, mas também que considera aquelas só que são importantes. Então, você precisa dizer a sua idade quando você entra, você não pode colocar 2 vezes a sua data de nascimento. Nós sabemos que alguns jovens podem mentir, e por isso que a gente pede para as pessoas reportarem se houver contas de pessoas de menor idade. Mas eu acho que ninguém tem ainda uma resposta pronta para isso. Eu acho que é importante que nós todos trabalhemos juntos, e como o Jeff disse, é um espaço colaborativo para todos nós temos que estar abertos para soluções mais amplas de segurança, de idade, e vai ser ótimo poder trabalhar com este grupo em outras oportunidades. Muito obrigada. Final. Ok. Pegando o gancho, né, do trabalho colaborativo, né, esse é o conceito, né, da questão da segurança da infraestrutura da internet. Tá? A internet, então, como eu disse no início, ela é uma rede de redes. Todas as redes trabalham em conjunto e a segurança de uma rede depende da segurança da outra rede. Tá? Então, por isso, é muito importante que os operadores das redes eles implementem essas melhores práticas, elas estão disponíveis, nós estamos procurando levar essas melhores práticas para todas as operadoras, e é muito importante que o usuário da internet também ele pense que, além do uso da internet, essa rede que ele está usando precisa operar sobre uma rede segura, tá? Uma rede constituída de operadores que pensam nessa questão de segurança, que tratam essa questão de segurança de uma maneira muito séria. Tá? Então, sempre procurar buscar esse tipo de operadora para prestar o seu serviço da internet. Basicamente, isso. Gostaria de agradecer a participação, a possibilidade de apresentar o programa por internet mais segura aqui no Dia da Internet Segura. Muito obrigado. Muito obrigada, Gilberto. E esse último ponto que você fez, eu acho que é muito interessante, né? Eu acho que se tem uma pressão por segurança que poderia ser uma diferença, realmente a gente ter os usuários demandando mais privacidade, mais segurança nos dois sentidos, né? Não só de safety, mas também de security, que em português, como a gente tem uma palavra só para tudo, né? Isso às vezes gera uma confusão. E até assim, a gente trouxe para esse painel, claro, algumas plataformas. Eu queria até quem está assistindo convidar que visitasse um portal que a gente tem no NIC, que é o internetsegura.br, é tudo junto, internetsegura.br, né? A gente tem lá materiais produzidos por nós do NIC, mas a gente tem uma área de outras iniciativas, onde nós colocamos todas as iniciativas que nós conhecemos, né, de educação de usuários. Tem links também para essa iniciativa do Gilberto, e eu acho que esse é o ponto, né? Todos nós temos que colaborar
por uma internet mais segura, por uma internet mais confiável, né, por uma internet, eu acho que é realmente mais positiva para todo mundo. E esse comentário final da Vaishnavi me fez lembrar, assim, com a primeira vez que eu mexi com a internet, em 1994, que foi realmente começando a colocar servidores Linux no ar, porque a gente tinha um projeto de pedagogas para reintroduzir crianças de rua na escola, através do acesso com a internet. E esse foi um projeto em que, na época, a gente criou uma coisa que era uma rede social e que não tinha esse nome, e que a gente viu que realmente, assim, você precisa trazer as pessoas e que a tecnologia tem um potencial enorme, e realmente, naquela época, se você fosse pedir um RG, um CPF para uma criança de rua, você jamais ia introduzir ela, né, para esse mundo e recolocar ela na sociedade, na escola, na educação e dar um futuro maior. Então, acho que realmente a gente tem que levar tudo em conta. Agradeço a todos, agradeço demais a SaferNet, né, por ter me convidado para moderar esse painel, convidado a todos, participação de todos, e queria passar a palavra para o Rodrigo, para ele dar os próximos passos aqui do evento. Muito obrigada a todos. Ô, Cris, obrigado. A gente que agradece, uma honra enorme ter essa oportunidade, um painel super rico, e é o espírito do Dia da Internet Segura, né? É essa união das várias plataformas, dos vários setores, e a gente pode ver hoje como há muito em comum, né? Quando a gente pensa na proteção aos direitos humanos, na proteção à infância especialmente, é um esforço colaborativo, né? Lembrando, inclusive, que emblematicamente a gente tem a coalizão, né, a Tech Coalition, que foi mencionada nos outros painéis, inclusive um fundo colaborativo entre as plataformas para poder financiar pesquisas e avançar para que desde o início da produção dos produtos essa questão seja levada em consideração. Então, excelente painel. Obrigado, Cris, pela excelente moderação, aos painelistas. E a gente, então, agora vai fazer um brevíssimo intervalo, só de passagem para o próximo e último painel do dia, conferência magna com o professor Demi, um dos fundadores, digamos assim, da possibilidade da internet no Brasil, e o professor Carlos Vogt, que é também uma referência desde o início da estrutura da internet no Brasil, para pensar caminhos para uma internet mais positiva. Então, a gente volta em poucos minutos com a última conferência para encerrar essa rica e intensa jornada da 13ª edição do Dia Mundial da Internet Segura no Brasil. Até daqui a pouquinho, nos vemos já já. Muito bem.